Segunda Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41, diz assim: Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço, esse seu moço era Geazi, num texto anterior fala o nome dele, põe a panela grande, disse ele ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo para apanhar ervas, e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na palavra, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto eles comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Porém, o profeta disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Pai querido, o teu Santo Espírito agora venha ministrar essa palavra que não volta vazia, essa palavra que fica manifesta no coração de cada um, que essa palavra encontre no nosso coração um coração fértil, para que ela possa frutificar segundo aquilo que ela diz. Muito obrigado, Pai, te agradecemos no nome de Jesus, amém. Luan, me dá a luz aí. Obrigado. Eu creio, querido, que todos nós aqui nos lembramos de lugares que marcaram a nossa vida. Lugares que aconteceram coisas que deixaram uma marca, deixaram uma referência no nosso coração. Existem lugares que deixam marcas positivas, existem lugares que deixam marcas negativas, mas esses lugares, por alguma coisa que aconteceu lá, passaram a ser uma referência para nós. E quando se fala o nome daquele lugar, parece que a gente sente aquilo que aconteceu lá naquele lugar. Gilgal, queridos, para o povo de Israel, Gilgal, para o profeta Eliseu, era um lugar assim. Era um lugar marcado pelas coisas que já tinham acontecido ao povo de Israel lá. Pelas coisas que já tinham acontecido ao profeta Eliseu lá. Então, Gilgal era um lugar marcado na vida desse povo e um lugar marcado no coração de Eliseu. Se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos ver que nós também temos uma Gilgal. Umas Gilgal. Lugares que marcaram a vida da gente. Lugares que deixaram uma cicatriz dentro da gente. Lugares que a gente não esquece do que foi que aconteceu lá naquele lugar. E Gilgal, queridos, era um lugar onde Deus marcou Israel e o seu povo, porque Deus, sempre que o povo passava por Gilgal, alguma coisa acontecia. Acontecia um tratamento da parte de Deus, acontecia um conserto, acontecia alguma reviravolta, acontecia alguma mudança, Deus provocava uma nova direção, provocava alguma transformação. Quase sempre que eles iam a Gilgal, eles já sabiam que eles iam chegar lá de um jeito e iam sair de outro, porque Deus sempre se manifestava ao seu povo, especialmente em Gilgal. Amém, querido? Então, em Gilgal foi um lugar onde eles passaram por várias crises. E essas crises fizeram eles experimentar coisas novas da parte de Deus. Vamos falar a verdade, querido? Todos nós, na nossa vida, volta e meia aparece uma crise. A gente nunca está livre delas. Não é verdade, querido? As crises aparecem, vão e voltam. Uma hora é de doença, uma hora é uma briga dentro de casa, uma hora é financeira, uma hora é dificuldade nisso, dificuldade naquilo. Então, crises são coisas que estão sempre indo e vindo. E olhando para o povo de Israel, a gente pode entender. O povo de Israel passava por essas crises, mas essas crises não destruíam o povo. Pelo contrário, consertavam o povo, organizavam o povo, mudavam o povo, transformavam o povo para eles prosseguirem para a obra que Deus tinha com a vida deles. Então hoje, nós que vivemos pela fé, graças a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, pela obra que Ele fez na cruz do Calvário, a gente precisa entender também que as crises que a gente passa
de vez em quando a gente passa, elas não vêm para nos destruir, elas não vêm para nos derrotar, elas vêm, quem sabe, para Deus tratar alguma coisa, quem sabe, para Deus consertar alguma coisa, quem sabe, para Deus provocar alguma coisa, quem sabe, para nos levar a experimentar do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, numa medida que a gente ainda não conhece. Então, talvez você hoje esteja passando por uma crise. Exatamente, você está vivendo um momento crítico na tua vida, coisas estão acontecendo, não é? Eu queria dizer para você, em primeiro lugar, olha para isso de uma outra maneira. Isso não está acontecendo para acabar com você, para te destruir. Você tem um Senhor que é Jesus Cristo, Ele guarda por você, você tem a presença do Espírito Santo, essas coisas não vão te matar, essas coisas não vão te destruir. Quem sabe Deus está aproveitando essa ocasião para acertar alguma coisa, para fazer algum conserto, porque Deus tem um plano com a tua vida, Deus tem um propósito com a tua vida, Ele sabe onde Ele quer te levar, Ele sabe o que Ele quer fazer com você, mas às vezes, para prosseguir, para avançar, Deus precisa organizar, Deus precisa consertar, Deus precisa tratar, e nós vemos mais ou menos isso aqui acontecendo com o povo de Israel, que acontece também na nossa vida. Voltou Eliseu para Gilgal, ele deve ter falado, meu Deus, Gilgal outra vez? Mas vamos lá, não é? Deus deve ter dado essa direção para ele. E aí ele foi com o povo, com seus discípulos, e chegando lá, o que ele descobriu? Havia fome naquela terra. Como que Deus me trouxe para um lugar que está com fome? Não tem comida, não é? Então, um tempo de prova, de necessidade, e aqui a gente aprende, querido. Mesmo fazendo a vontade de Deus, a gente pode passar por crises. Mesmo dentro da vontade de Deus, a gente pode passar por lutas, por provas. Os discípulos de Jesus entrou no barco e vamos para o outro lado. Jesus foi dormir. E os discípulos se viram diante de uma das piores tempestades que eles já tinham passado, ao ponto que eles pensavam que iam morrer. E acordaram, mestre, não te importa que pereçamos. Então, querido, às vezes, mesmo com Jesus no barco, tem hora que as ondas ficam fortes. Né? Pergunta para o seu irmão, Jesus está nesse barco aí? Mesmo no barco com Jesus, tem hora que as coisas ficam sinistras. Tem hora que as coisas ficam esquisitas. Tem horas que o medo aparece. Os discípulos ficaram com medo. Então, querido, a gente vê, aqui também aconteceu a mesma coisa. O povo foi para Gilgal e chegando lá tinha fome. E eu queria chamar a sua atenção, porque essa é uma hora perigosa para a gente. É uma hora perigosa porque a gente é tentado a tomar atitudes apressadas. É tentado a procurar soluções fáceis. É tentado a procurar soluções rápidas. Afinal de contas, uma crise exige solução. Exige que se faça alguma coisa. Mas a gente nessa hora tem que ficar atento às decisões que nós tomamos. Os discípulos estavam com fome. Eliseu mandou botar a panela maior no fogo para fazer um cozinhado. Então, hora de crise, querido, exige por um lado ação. Hora de crise, eu preciso achar uma solução. Eu preciso buscar uma saída. Eu preciso saber resolver isso. Mas, por outro lado, essa é uma hora que exige muita atenção, vigilância. Porque a gente, no afã de resolver, a gente mete as mãos pelos pés. A gente, às vezes, procura atalhos, procura os caminhos fáceis. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Houve um erro de comunicação, porque Deus disse para Geazi, para fazer um cozinhado de ervas. Geazi não fez o que o profeta pediu para alguém fazer. Você já fez isso? Alguém te pediu para fazer uma coisa e você pediu para outro fazer o que alguém te pediu? Já aconteceu isso aqui? A gente faz isso também, né? Só que aquele que recebeu essa ordem não fez exatamente a ordem que tinha recebido. Não sei se Eliseu disse, olha, nós estamos aqui num terreno, presta atenção, procura umas ervas, procura umas raízes, procura alguma coisa, uns legumes, alguma coisa aí para fazer um cozinhado. E Geazi passou essa ordem, mas não sei se ele passou de forma muito clara, específica. E aquele que recebeu a ordem fez as coisas, mas não fez exatamente como tinha pedido. Isso acontece com a gente, querido. Você pede a alguém, faz isso para mim, mas faz assim, assim, assim. Ele faz assim, assim, assado. Não é? Isso não acontece com a gente? Acontece. Né? E aí esse que recebeu, esse que não tem nome,
né, que diz que ele, saiu ao campo para apanhar as ervas. Quer dizer, ele foi com uma ordem de apanhar ervas. Só que no meio do caminho, ele achou uma trepadeira, ele encontrou uma colossíntidas. Colossíntidas, querido, é um pepino amargo que dá uma diarreia colossal. Não é? É um pepino que você colocou ele na boca, na mesma hora ele amarga a tua boca, te dá uma cólica e você tem que correr para um lugar reservado, porque ele é instantâneo. Não é? E esse rapaz que recebeu a ordem de buscar ervas, viu ali muito, não é? Estava sobrando, um período de fome, é para desconfiar, né, minha gente? Nossa, está sobrando, está de graça aqui, tem tanto. Ele pegou aquilo, colocou na capa, jogou na panela, não é? Então, essas colossíntidas desse pepino amargo, querido, na verdade, ele é um veneno. Ele é capaz de matar uma pessoa, porque a pessoa tem uma cólica monumental, a pessoa tem uma diarreia colossal, a pessoa entra em choque, se desidrata e morre. Então, esse aqui é um veneno. Quer dizer que esse rapaz que foi buscar, se deixou guiar pelas aparências, pelo que estava à mostra. E parece que ninguém percebeu, né? Todo mundo chegou ele chegar com a capa. Será que ninguém viu? Será que ninguém percebeu? Será que ninguém falou nada? Parece que ninguém percebeu. Nós, às vezes, fazemos assim, querido. Buscamos soluções fáceis, rápidas, e colocamos na panela. Panela da nossa vida. Veja, querido, você esteja, como eu dizia aqui, agora mesmo, você esteja vivendo um momento assim, o negócio está crítico. Você está vivendo uma situação de necessidade, você está com lutas, você está com provas, né? Você precisa de soluções, precisa mudar as coisas, resolver a coisa, achar um caminho, mas presta atenção às escolhas que você está fazendo. Presta atenção às decisões, às escolhas que você está fazendo, porque você pode fazer escolhas que vão resolver o teu problema, ou você pode fazer escolhas que vão complicar mais ainda o problema que você já tem hoje. Então, essa é uma hora que a gente tem que vigiar, ver que o caminho que eu estou escolhendo, a decisão que eu estou tomando, isso vai trazer bênção, isso vai trazer solução, isso vai trazer saída, ou será que o caminho que eu estou escolhendo vai manter tudo da mesma forma, ou talvez vá até piorar? Então é interessante aqui, queridos, que quando eles botaram o negócio na panela, ninguém falou nada. Mas na hora que eles comeram, na mesma hora que eles comeram, eles perceberam o que era, que tinha veneno, porque colossíntida, o pepino amargo, ele era um veneno. Então eles não perceberam quando botaram na panela, mas perceberam na hora de comer. Não perceberam na hora de semear, mas perceberam na hora de colher. Amém? E eu quero trazer isso para a gente, querido. Né? Trazer isso para a gente. Quando você come uma coisa estragada, o que é que você faz? Quem aqui já comeu uma maionese passada? Você comeu uma comida, você sentiu logo. Bateu na boca, você notou. O que você fez? Cuspiu na mesma hora, e o que fez? Falou para a família? Comam à vontade. Não, duvido. Sai dessa, joga isso fora, isso não presta. Isso aí já estragou, isso aí já azedou. Não é? Você grita. E foi isso que os homens fizeram. Né? Eles rejeitaram e avisaram. Ninguém come isso. Tem morte na panela. Quer dizer que eles conheciam aquilo, querido. Não é que eles desconheciam. No mesmo momento que eles comeram e sentiram lá, deve ter tido uma cólica, uma dor de barriga, na mesma hora eles, isso aí tem veneno, isso aí tem morte, isso aí mata. Eles gritaram, eles foram atentos, querido. Eles não foram atentos na hora de colher, mas foram atentos na hora que viram os resultados. Eu já contei essa história, querido, mas eu gosto de contar. Me lembro muito da minha mãe. Eu sou do tempo que galinha a gente comprava no aviário. Não é? A gente ia lá, comprava uma galinha, rolava no jornal, barbante nas pernas da penosa, né? Ela vinha sacudindo no caminho,
E chegava em casa, era aquele ritual macabro. Não era um ritual macabro. Minha mãe, me lembro a minha mãe com o pé em cima da galinha, com uma faca, não é? E a Maria atrás com o pote para colher o sangue. Depois minha mãe vinha com água fervendo e tirava todas as penas. E aí minha mãe ia para a cozinha para abrir e abrir. Eu gostava muito de ver ela abrir. Engraçado, né? Já era uma coisa anatômica na minha vida. Eu estou vendo isso aqui agora, né? Porque eu adorava ver ela abrir a galinha. Eu adorava porque às vezes ela abria a galinha e tinha um ovo lá dentro. Eu achava aquilo extraordinário. Mas eu me lembro que minha mãe botava todo mundo para fora. Sai todo mundo daqui. Quero ninguém aqui agora. Por quê? Porque ela tinha que tirar o fel. Né? Tem gente aqui que é do tempo da minha mãe. Então ela abria e ela não deixava ninguém. Tirava todo mundo, porque ela tinha que tirar o fel com todo cuidado. Porque se o fel se romper, o fel é a vesícula biliar da galinha, não é? Se romper, amarga tudo. Dizem os médicos, que sabem mais do que eu, né, que a vesícula biliar da gente é onde a gente guarda a raiva implodida. Tem gente aqui que tem raiva implodida? É aquela raiva que entra, que você engole. Alguém aqui já engoliu raiva? Já engoliu sapo, meu irmão? Já. Diz que a raiva vai para a vesícula biliar. E é por isso que muitas vezes a vesícula biliar fica cheia de pedra. Tem gente aqui que já perdeu a sua vesícula biliar. Quem foi? Essas pessoas hoje não têm mais raiva. Elas têm raiva, agora não sei para onde é que vai. Vai para outro lugar. Mas presta atenção, querido. De quantas mortes nós nos livraríamos, de quantos envenenamentos, entre aspas, nós nos livraríamos, se no meio das situações críticas que a gente vive, as necessidades, no meio de família, no meio de trabalho, no meio da igreja também, se nós tivéssemos esse discernimento, em cuidado de rejeitar o veneno, de tirar o fel, que sem perceber a gente coloca na nossa panela. A gente come, engole, sem perceber que é veneno. E esse veneno muitas vezes vem por palavras, querido. Palavras que são puro fel. Palavras que são pepino amargo, palavras que geram cólicas, palavras que são capazes até de matar espiritualmente. Às vezes, querido, é num papo, numa conversa, está se conversando e veneno ali está sendo destilado, veneno ali está, e a gente sem perceber engole. Às vezes é um comentário, às vezes esse veneno vem, é fofoca mesmo, venenosa, você vê logo, mas você fica ali, é mesmo? E está, ó, comendo, engolindo. Às vezes, não, ele falou, mas eu não falei nada, mas quem fala, engole. Não é? E às vezes a gente engole veneno, fel, não é? A gente não percebe. Às vezes é até uma pessoa que chega para você, olha, posso te dar um conselho? E aquele conselho, queridos, é puro veneno. É para tirar você do caminho, é para tirar você da fé. Amém, querido? A gente muitas vezes engole veneno sem perceber. A gente muitas vezes toma de um caldo envenenado e não percebe. Será que alguém aqui diz, é verdade, eu já engoli muito veneno, coisas que me falaram, coisas que me disseram, às vezes isso veio como veneno mesmo. A pessoa estava magoada com você, ressentida com você, com raiva de você, então ela veio com veneno, mas às vezes, querido, a coisa vem disfarçada. É só uma conversa.
Não, a gente não está falando mal, né? Porque você sabe que eu não sou fofoqueiro. Mas só estou... É veneno, minha gente. É veneno disfarçado. É pepino amargo. Eu já não gosto de pepino, quanto mais amargo. Não é? Aliás, o pepino é verdade, né? Você sabia que o pepino, se você não tirar a casca, ele vai falar com você o resto do dia? Quem é que gosta de pepino? Diz que o problema do pepino está na casca. Se você tirar a casca, ou é o contrário? Vocês sabem mais do que eu. Eu não sei se é a casca ou se é sem casca. Mas o pepino é um alimento que, se você comer, ele conversa com você o dia todo. Ele está sempre lembrando a você que você comeu ele. E às vezes, querido, a gente engole muito caldo envenenado pensando que é sopa. É caldo envenenado e a gente pensa que é canja de galinha. Então, querido, a gente precisa ter esse discernimento aqui que esses homens tiveram. Né? Eles gritaram. Muitas vezes, querido, a gente engole muito caldo envenenado vendo televisão. Assistindo um filme. Internet, então, queridos. Quanta coisa envenenada. Quanta coisa que você, às vezes, está ali engolindo, estão te oferecendo, né? O pior, querido, é quando esse caldo envenenado é ofertado dentro de casa, na família. Pior ainda é quando ele é ofertado na igreja. Irmão que oferece caldo envenenado para irmão. Irmão que envenena irmão. Isso acontece, minha gente. Amém, querido? Então aqui a gente está na hora, queridos. Não é? Que veneno tem? Quem acredita? Não, tem veneno sim. Tem fel. Só 2 ou 3. Os outros nunca viram isso, né? É uma coisa nova que eu estou falando aqui. Mas o que é importante aqui, queridos, é a gente ter a atitude dos discípulos. Os discípulos botaram na panela sem perceber, foram guiados pelas aparências, não perceberam, mas na hora que eles provaram, eles gritaram, tem morte na panela. E eu acho, querido, que nos falta isso. Está na hora da gente gritar. Meu irmão, cuidado com essa conversa. Está na hora de falar, mulher, não fala assim. Esposo amado, cuidado com as palavras que você usa quando você fala do teu filho. A gente precisa estar na hora da gente começar a dizer, cuidado com esse comentário. Tem veneno nesse comentário. Cuidado com esse papo. Esse papo está azedo. Esse papo está amargo. Você quando fala tem acre. Você quando fala tem fel. Cuidado, isso vai destruir a tua vida. Isso pode destruir a nossa vida. Então, falta na gente, querido, essa coragem que a gente tem quando a maionese está estragada. Está estragada, ninguém come. A gente tem que ter coragem, querido, entre nós aqui, dentro de casa, na família. Quando um filho falar, quando a esposa falar, o marido falar, alguém falar, não fala assim. Olha o que você está falando, olha o que você está dizendo. Amém, querido? A gente tem que falar aqui, queridos. Quando a gente perceber, gente cheia de fel de amargura, cheia de mágoa. A gente, meu irmão, você não está percebendo isso? Isso está estragado, esse assunto. Né? Eu gosto de dizer muito, na minha casa, né, de que assim, vamos parar com esse assunto cinza. Né? Um assunto cinza. Na sua casa não tem não, né? Mas na casa do pastor, de vez em quando, rola. Esse assunto é cinza, não vamos falar nisso não, porque a gente já começa a sentir coisas, querido. Né? Você começa logo, ai, que mal-estar, só falar disso me incomoda. Por quê? Porque é veneno. É fel. Então a gente precisa ter coragem, querido, de dizer, meu irmão, limpa teu coração. Meu irmão, trata isso aí. Você está com uma mágoa. Por que não cuida dessa mágoa? Mas tem gente, querido, que gosta de comer veneno. Tem gente que tem um prazer em comer veneno. Não quer tratar mágoa, quer guardar a mágoa.
Tem gente que gosta de fazer, querido, conserva de veneno no coração. Conserva de fel. Tem vários sabores, tem light. Então, querido, essa palavra aqui, você tem que falar, meu irmão, você tem que falar mais. Fala para ele, você tem que falar mais. Viu o veneno? Fala. Percebeu o veneno? Fala. Percebeu o fel? Fala. Percebeu a amargura? Fala. Percebeu mágoa? Fala. Percebeu ódio? Fala. Percebeu inveja? Fala. Mas a gente não fala, queridos. Aí a gente deixa o outro lá com o veneno dele. O que vai acontecer com a vida dele? Morte. Morte espiritual, né? Então, querido, foram os discípulos que gritaram, tem morte na panela. Então está na hora, queridos, como nós que somos discípulos, e o Senhor tem ministrado tanto para nós, nessa área de palavra, nessa área de comunicação, está na hora da gente exortar uns aos outros. Está na hora de a gente dizer, meu irmão, me perdoe, você está errado. Temos que ter coragem, meu irmão, você está amargo. Meu irmão, você está envenenando, você está envenenado de mágoas. Não é? Ainda ontem mesmo minha mulher fez isso comigo. Roberto, vamos orar. E eu peguei e disse assim, ora você. E ela me deu logo uma lambada, você é o sacerdote da casa. Fez certo. Ela fez a coisa correta. Está na hora da gente, querido, sabe? Meu irmão, você está com esse coração endurecido aí. Está me contando uma história que aconteceu não sei quando. E você ainda guarda isso aí no teu coração. Trata isso, tira esse fel, tira essa amargura, tira esse ódio. Se livra desse rancor, desse ressentimento. Por quê, querido? Senão isso destrói a vida da gente. É engraçado, né, querido? Que quando a gente toma veneno, alguém aqui já tomou veneno? Já? Tem gente que já, eu sabia que tinha. O veneno, quando entra no nosso corpo, ele dá sintomas. Ele dá sintomas, ele dá prostração, perde os sentidos. Ele dá uma porção de coisas, te mata mesmo, né? E a gente fica vendo os sintomas, quer ver como é que a gente está comendo muito veneno? Estou desmotivado, estou desanimado, estou totalmente desinteressado. Igreja, quero desistir. Isso é um sintoma, querido, que eu estou comendo muito veneno sem perceber. Porque o veneno tem entrado e a primeira coisa que ele me faz é me afastar da igreja, me afastar da palavra, me afastar da comunhão, me afastar do ministério. É porque aquilo vai entrando, vai desmotivando a gente, né? Vai dando os sintomas. Né? É assim que a gente muitas vezes fica frio, desanimado, não quer mais participar da igreja, não quer, a gente vai deixando essas coisas. Né? Às vezes a gente vê pessoas que estão frias, desinteressadas, desmotivadas, mas comendo veneno. Tu vai conversar, é veneno. Vai conversar, é veneno. Vai conversar, é fel. Não é uma pessoa que grita, não é uma pessoa que pede ajuda, não é uma pessoa que rejeita o veneno. Deus só interveio naquela situação, através do profeta, quando alguém gritou, tem morte na panela. Alguém precisa gritar. Alguém precisa levantar a voz. Deus só vai interferir na nossa situação de vida, nas nossas crises, quando a gente reconhecer que a gente tem engolido veneno, que a gente tem engolido coisas que a gente não devia engolir, só vai reconhecer quando nós estamos cozinhando coisas no coração, reconhecer, é verdade, eu tenho abrigado sentimentos ruins contra fulano, é verdade, eu estou magoado, é verdade, eu estou ferido, é verdade, eu fiquei machucado com aquilo. Quando a gente reconhecer que muitas das palavras que a gente tem falado são palavras envenenadas, né? Mas que a gente foi falando. Então, queridos, está na hora de gritar. Fala para o irmão, está na hora de gritar. Está na hora de pedir ajuda. Porque aquilo foi um pedido de ajuda. Tem morte na panela. Tem morte na minha família. Tem morte.
no meu trabalho, na minha vida financeira, tem morte na minha igreja, no meu ministério. A gente tem que gritar, queridos. Gritar para buscar a solução, gritar para buscar a saída. Os discípulos gritaram. E quando os discípulos gritaram, o profeta se moveu. Viu, meu irmão? Se você não levantar teu grito de socorro, Deus não vai fazer nada. Enquanto você ficar envenenado, magoado, ferido, deprimido, desmotivado, desanimado, calado, mastigando veneno, que nem chiclete, não vai acontecer nada. Agora, na hora que você grita, tem morte na panela, tem veneno na panela, tem alguma coisa errada, vamos buscar uma saída, vamos buscar uma solução. Não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Deus quer para a minha família, não é isso que Deus quer para a minha vida, não é isso que Deus quer para a minha igreja. A gente tem que gritar. Amém? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Esse grito aqui, queridos, é um pedido de socorro. Quem aqui já pediu socorro na vida? Uma porção aqui, né? Você já gritou socorro? Olha, na hora que você grita socorro, você perde tudo. Não tem mais vergonha de nada. Você grita por socorro. Não é? Então, os discípulos gritaram. Tem morte na panela. E aí, o homem de Deus interferiu. Deus interferiu através de Deus. Então eu queria chamar a sua atenção, já estou finalizando, chamando a atenção aqui. Interessante o que o homem de Deus fez. Interessante porque ele não jogou o caldo fora. Ele não botou no lixo. Mas o caldo estava envenenado, mas ele não jogou fora. Ele não mandou destruir a panela. Ele não mandou disciplinar o colhedor do veneno. Não, ele aproveitou o caldo. Isso aqui, querido, é uma mensagem para o meu coração, para o seu coração. Todo caldo envenenado tem cura. Fala para o teu irmão, todo caldo envenenado tem cura. Esse caldo, querido, pode ser a minha vida. Esse caldo pode ser a minha família. Esse caldo pode ser a minha igreja. Esse caldo pode ser a minha vida profissional, não é? Ele aproveitou o caldo para fazer uma obra de restauração. Aliás, o oleiro, quando faz o vaso ele estragou, ele usa a mesma massa para fazer outro vaso. Então isso aqui tem a ver com a palavra de Deus, não é? Então vamos prestar atenção aqui, o que ele fez? Ele não mandou jogar o caldo fora. Então eu não sei qual é o caldo da tua vida que está envenenado. Eu não sei o que na tua vida estragou. Eu não sei o que na tua vida azedou. Tem cura para isso. Fala para o teu irmão, tem cura para isso. Agora presta atenção o que o profeta fez. Querido, quando uma pessoa é picada por uma cobra venenosa, não é? O médico, inclusive eles pedem para a pessoa trazer a cobra para saber qual é, não é? O médico, a medicina, não tem como tirar o veneno da circulação sanguínea daquela pessoa. A pessoa foi picada por uma cobra. A medicina não tem como limpar aquele sangue, lavar aquele sangue, tirar o veneno do sangue. Então a medicina usa uma substância, um medicamento, um fármaco que a gente chama de antídoto. O que é um antídoto? Não é a vacina. O antídoto é algo que vai entrar na corrente sanguínea e vai anular o efeito do veneno. Vai combater o efeito do veneno. E é assim que muitas pessoas que são picadas por cobras venenosas, elas têm saúde. Por quê? Se aplicou o antídoto, por isso que tem que saber, porque existem antídotos específicos. Foi o que te mordeu? Foi viúva negra? Foi cobra coral? Tem um antídoto específico. Mas quero chamar a tua atenção para você perceber qual foi o antídoto. Porque tinha veneno, não tinha? Não tinha veneno no caldo? Presta atenção no antídoto que o profeta usou. Né? O que o profeta fez? Ele pegou farinha
e jogou sobre o caldo. Quem aqui, querido, já não engrossou alguma coisa com farinha? Estava meio ralo. Alguém falou no primeiro culto angu, né? O angu estava meio ralo, jogou farinha. O estrogonofe estava meio aguado, jogou farinha ali para ele ver se ele tomava corpo. Mas veja só, querido, ele lançou farinha. O profeta lançou farinha. Não só para neutralizar o veneno. Aliás, ele neutralizou o veneno que estava na panela, como ele trouxe cura para quem já estava envenenado. Não é? Ele botou farinha e essa farinha alimentou os outros. E essa farinha também curou aqueles que já estavam envenenados. Então, olha aqui, querido. Farinha é o principal ingrediente para a gente fazer o quê? Pão. Você faz muita coisa com farinha, né? Mas pão é um alimento universal. Aonde você for, você vai encontrar pão. E farinha é um alimento principal do pão. E o pão é um alimento que tem em qualquer lugar. Entenda isso aqui, querido. Essa farinha lançada aqui pelo homem de Deus é uma figura da palavra de Deus que é ministrada a você. É uma figura do alimento que todo domingo você recebe na igreja. É a palavra de Deus, não é? Essa palavra é o antídoto para combater todo o mal na tua vida, para combater todos os efeitos do pecado na tua vida, para combater todo veneno na tua vida. Essa palavra, ela combate, ela neutraliza. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa farinha, ela cura a nossa família. Essa farinha, ela cura o nosso corpo. Essa farinha, que é a palavra de Deus, que é o alimento da palavra de Deus. O que é que eu estou fazendo aqui? Como homem de Deus, estou jogando farinha na tua vida, para tirar o mal da tua vida, para tirar o veneno da tua vida, para tirar o que está amargo na tua vida, para curar o teu coração, para curar a tua alma, para libertar a tua família, para mudar situações. Estou aqui eu jogando farinha. É a palavra que nos lava, querido, é a palavra que nos limpa, é a palavra que nos purifica. Crente sem farinha não vinga. Crente sem palavra, o crente não vinga. Amém, querido? Então, estou aqui hoje jogando farinha na sua vida. Então, repetindo aquilo, o profeta não mandou que jogasse a sopa fora. Por quê? Porque a bênção prevalece sobre qualquer maldição. Fala essa palavra para o teu irmão. A bênção de Deus na tua vida prevalece sobre qualquer maldição. Deus tem poder para transformar qualquer situação na tua vida. Deus tem poder para curar você de qualquer enfermidade. Deus tem poder para quebrar todo o laço do passarinheiro na tua vida. Deus tem poder para transformar essa situação de veneno, de morte na tua vida, em bênçãos e cura para você e para a tua casa. Dê uma salva de palmas ao Senhor.